Pessoal, prosseguindo aqui, vamos agora retornar ao ponto onde nós paramos a aula anterior com o conceito de revogação. Pessoal, vejam só, aqui nós temos o conceito, vamos trabalhar um pouquinho a matéria. Vejam só, a revogação, pessoal, aqui. Vamos aqui usar novamente nosso ato de autorização. Tudo bem. Foi produzido dia 15 de fevereiro um auto de autorização por uma administração municipal. Esse ato foi produzido de forma perfeitamente válida, ou seja, sem qualquer defeito de legalidade e com base em competência discricionária. Tudo bem. Quando ele foi produzido, se entendeu que realmente essa autorização era conveniente, oportuna ao interesse público, a partir daí decidiu-se pela sua produção. Só vamos dizer, para melhorar um pouquinho nosso exemplo. Aqui. É a nossa velha autorização para instalação de quiosque em praça pública. Tudo bem, o quiosque para comercializar gênero alimentício numa praça que até então não oferecia esse serviço, uma praça relativamente pouco frequentada em seu interior por pedestres. A administração entendeu que essa autorização era conveniente, já que o serviço não era oferecido na praça e que era oportuno também. Por quê? Porque pelo pouco movimento de pedestre no interior da praça, a colocação desse quiosque não ia prejudicar em um montante considerável o fluxo normal de pedestres. Mas o que acontece? Dia 15 de maio, abrem, vamos assim dizer, novos empreendimentos ao redor dessa praça aqui, que ampliam em muito o fluxo de pedestres. E agora, realmente, apesar do serviço oferecido ainda ser conveniente em interesse público, não é mais oportuna a sua manutenção aqui, ou mesmo assim, vou assim dizer, que os inconvenientes de manter esse quiosque são maiores que o serviço por ele prestado. E, em função disso, no dia 15 de maio, a administração decide pela sua revogação, pela revogação da autorização. Olhem só, ela foi praticada de forma perfeitamente válida, com base em competência discricionária, quando da sua produção o ato foi praticado porque era conveniente e oportuno ao interesse público, só que posteriormente ocorre um fato, então, superveniente no nosso caso, a abertura de novos empreendimentos ao redor da praça, que passam a tornar o ato inconveniente e inoportuno ao interesse público. A administração, então, decide pela sua revogação. Isso aqui, pessoal, é um exemplo típico de revogação. O que eu estou colocando aqui, pessoal? Discricionário. Vejam bem, a revogação é um ato produzido a partir de juízo de conveniência ou oportunidade, ou seja, com base em competência discricionária, que incide também sobre um ato produzido com base em competência discricionária. Bem claro aqui, pessoal, que eu sei que pode dar uma certa margem para dúvida, mas se a administração praticou um ato com base em competência vinculada, ela jamais poderá decidir pela sua revogação. Por quê? Se ela não teve, pessoal, margem de conveniência e oportunidade para decidir pela produção do ato, ela jamais vai ter para decidir pela sua revogação. Um exemplo aqui bem simples também. Deixa eu tirar essa setinha aqui para não confundir. Pessoal, a nossa velha aposentadoria compulsória. Vamos dizer que a administração produziu um ato de aposentadoria compulsória, nos termos da lei, porque o servidor atingiu a idade de 70 anos. Poxa, mas esse servidor realmente era extremamente especializado na função que ele exercia e não há ninguém, naquele momento, pelo menos na unidade, no órgão da entidade, que possa desenvolver aquela função tão bem quanto aquele servidor. Ou seja, a aposentadoria de servidor não é conveniente para a administração. E aí, pessoal, ela pode decidir pela revogação do ato de aposentadoria compulsória? De forma nenhuma. Por quê?
porque esse ato foi produzido com base em competência vinculada. E o ato produzido com base em competência vinculada não pode ser revogado pela administração. Já vamos voltar a isso aqui, pessoal, quando a gente tratar dos atos revogáveis. Por enquanto, só quero frisar isso aqui. A revogação é um ato produzido com base em juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, com base em competência discricionária, que só pode incidir sobre atos praticados de forma plenamente válida também com base em competência discricionária. Como esse ato aqui, no caso a autorização, não tem nenhum vício de legalidade, os efeitos da revogação são tão somente ex nunc, proativos da data em diante. No nosso exemplo, a partir de 15 de maio, os efeitos que a autorização produziu até dia 14 de maio permanecem intocados, não são atingidos pela revogação. Apenas a partir do dia 15, com a sua produção, com a extinção do ato, é que cessam seus efeitos. Tranquilo. Pessoal, vamos seguir aqui tratando de mais alguns aspectos da revogação. Pessoal, tal como a anulação, sempre vale frisar, o cabimento dos princípios do contraditório na defesa. E aqui, pessoal, é a mesma coisa que a anulação. A gente coloca assim, SP, sempre que a revogação afetar, deixa eu melhorar o que eu coloquei lá na anulação, diretamente a esfera jurídica do administrado deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, o raciocínio aqui na revogação é o mesmo que o da anulação. Não importa se há ou não algum fato ilícito, ou genericamente falando, algum fato imputável ao administrado. O que importa é que a sua esfera jurídica será atingida pelo ato de extinção. Em função disso, é obrigatório que a revogação seja precedida da observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pois bem, pessoal, aqui, vejam só, nós temos, e talvez seja hoje o tópico que mais é cobrado em concursos sobre revogação, uma série de atos considerados irrevogáveis. Claro, para variar um pouquinho, a doutrina não é pacífica sobre esse ponto, mas nós temos uma série de atos que a gente pode dizer com tranquilidade que não se sujeita à revogação. O primeiro nós já colocamos, pessoal. Os atos vinculados. É o que nós falamos no começo da explicação. Se a administração não tem margem de conveniência e oportunidade para decidir pela produção do ato, também não tem para decidir quanto à sua revogação. Então, o ato vinculado e irrevogável também são irrevogáveis os atos que geram direito adquirido. Olhem só, pessoal, em regra, os atos que geram direito adquirido são os atos praticados a partir de competência vinculada. Em regra, mas nem sempre. Senão, a gente não precisava fazer essa menção à parte. Nós temos alguns atos praticados com base em competência discricionária, no sentido que a administração pode decidir com certa margem de liberdade quanto à sua produção, mas que, uma vez produzidos, geram direito adquirido para os administrados. Por exemplo, aqui, um exemplo próximo a nós, a nomeação de alguém
para titularizar certo cargo efetivo. Nós sabemos que a nomeação, em virtude da aprovação para concurso para cargo efetivo, é um ato praticado com base em competência discricionária. Mas, uma vez produzido, ele não pode ser desfeito pela administração. Por quê? Porque ele gera direito adquirido para o nomeado à posse e ao exercício. Ou seja, um ato produzido a partir de competência discricionária que, pelo fato de gerar um direito adquirido, não possibilita a revogação. Um segundo exemplo aqui, pessoal, só para ilustrar um pouquinho mais a matéria, nós sabemos que, em regra geral, a concessão da nacionalidade brasileira é a competência discricionária do presidente da República. Tudo bem. Mas, uma vez tendo o presidente concedido a nacionalidade secundária para alguém, esse ato de concessão é insuscetível de revogação. Tranquilo, pessoal. Primeiro tipo de ato, segundo tipo de ato, terceiro ato, pessoal. Aqui. Atos vinculados, atos que geram direitos adquiridos. Os atos consumados. Pessoal, o que são os atos consumados? Isso aqui é uma figura que a gente estuda dentro de uma das diversas classificações de atos administrativos. Os atos consumados, só para não ficar em branco isso aqui, pessoal, são aqueles que já produziram todos seus efeitos. Uma expressão que as bancas gostam muito. Os atos consumados são aqueles que já exauriram, já produziram todos os seus efeitos. Ora, pessoal, por que o ato consumado não pode ser atingido pela revogação? Poxa, porque os efeitos da revogação são ex tunc da data em diante. Se o ato já produziu todos os seus efeitos, nada mais há a ser extinto dali em diante. Logo, não é possível a revogação. Se nós pensar aqui, ó, pessoal, num ato, concessão de férias. Um ato de concessão de férias para um servidor de 1º a 30 de março. Quando que esse ato está consumado? A partir do primeiro instante do dia 31 de março. Ora, se a administração entender que não é mais conveniente e oportuno que mantenha o servidor em férias, ela só pode revogar o ato enquanto ele ainda está produzindo efeitos jurídicos. Uma vez que se atinja dia 31 de março, o ato já produziu todos os seus efeitos. Como a revogação produz efeitos da data em diante, e esse ato não tem mais nenhum efeito a produzir, ele não pode ser atingido pela revogação. Pessoal, eu sempre aproveito esse terceiro tipo de ato insuscetível de revogação para frisar que nós estamos falando apenas disso. Atos que não podem ser anulados. Todos os atos que nós estamos analisando aqui podem ser objeto de anulação, logo, evidentemente, por defeito de legalidade. Por exemplo, se um servidor tivesse bancado esperto, tivesse tido o primeiro período de férias, dia 1º de janeiro a 30 de janeiro. Saiu de férias, mudou a chefinha em fevereiro, ele bancou esperto, pediu um novo segundo de férias, solicitou um segundo período de férias para o novo chefe, que não sabia que já tinha usufruído o período a que tinha direito no ano. O chefe em fevereiro concedeu e o servidor tirou um segundo período de férias totalmente indevido. Ora, se for descoberto esse vício, é óbvio que esse segundo ato de concessão de férias vai ser objeto de anulação, que nós sabemos é uma extinção com efeitos retroativos. Poxa, mas o que vai ser extinto se o ato já está consumado? O servidor já voltou de férias, já passei dia 31. Ora bolas, pessoal. Primeiro, ele vai ter que devolver vai ter que devolver o segundo adicional de férias, o segundo 1/3 que ele recebeu nesse segundo período de férias. Depois, pessoal, são são faltas injustificadas. Logo,
o servidor vai se sujeitar a um processo administrativo e conforme for o estatuto, ele está sujeito até mesmo, conforme o caso concreto, à pena de demissão. Então, eu estou colocando de forma bem simples aqui alguns efeitos ou possíveis efeitos da anulação de um ato consumado. Isso aí vocês podem entender para todos os atos que estão olhando aqui. Todos eles, ou melhor dizendo, nenhum deles pode ser revogado, mas todos eles podem ser alcançados pela anulação. Pessoal, só mais 2 atos aqui para nós fechar aqui o nosso tópico. Também não podem ser revogados os atos que integram um procedimento. Pessoal, procedimento, vamos assim dizer, é uma marcha para frente. É uma série encadeada de atos praticados de forma sequencial e ordenada até a produção de um ato final. Uma vez que um ato tenha sido produzido dentro da cadeia do procedimento e o procedimento já esteja em outra etapa, esse ato, já que já foi produzido, já cumpriu sua função dentro do procedimento. E então, não cabe mais desfazer ele por conveniência e oportunidade. Ele já cumpriu sua tarefa dentro do procedimento, já se encontra em outra etapa. Logo, os atos anteriores não podem mais ser desfeitos por conveniência ou oportunidade. Se for o caso, é cabível a anulação. E por fim, fechando aqui, pessoal, apenas mais um tipo de ato insuscetível de revogação, os meros atos administrativos. Expressão usada nesse contexto, deixa eu botar entre aspas, como sinônima de atos enunciativos. Pessoal, basta aqui, para ilustrar, a gente lembrar da certidão. Ora, eu vou lá e peço uma certidão de tempo de contribuição. Tem alguma coisa ser desfeita por motivo de conveniência, oportunidade, nada. Ou o fato declarado pela administração é verdadeiro ou não é verdadeiro. Se for o caso, é caso de anulação. Não tem que desfazer por motivo de conveniência ou oportunidade. Tranquilo. Pessoal, aqui então, fechamos a revogação, seguimos na próxima aula com as demais modalidades de extinção do ato administrativo. Obrigado.